E hoje o tema da mensagem é lutando contra a apatia do coração. É um tema bem interessante porque onde está o nosso coração, aí está o nosso tesouro. Poucas vezes eu ouvi falar sobre o retorno de Jesus com relação ao anseio. Eu sou cristã desde berço. Nasci na igreja, mas toda vez que eu ouvia falar do retorno de Jesus, era sempre algo relacionado com medo. Não sei se com vocês era assim, mas olha, Jesus está voltando. E aí dava até um certo sentimento de rejeição. Não quero que Jesus volte, porque ele vem para castigar. De fato, ele vem para trazer juízo sobre a terra, mas eu era criança, não entendia como que vinha esse juízo, o que realmente ia acontecer no retorno de Jesus. Então, a maneira como era passado me deixava assim pensativa e como seria ruim Jesus voltar. Por quê? Porque de certa forma o seu retorno ia atrapalhar os meus planos. Quem aqui já ainda não pensou assim, né? Vamos lá, solteiros. Jesus, o senhor não pode voltar antes de eu casar. Por favor, não. A minha mãe tinha um negócio de dizer: eu queria muito que Jesus voltasse e as minhas filhas fossem moças e eu entregasse elas para Jesus. Eu não quero, não. Eu vou casar, ter filho, fazer faculdade. Eu não quero ter esse encontro com Jesus. Então, essa rejeição pela sua vinda abriu assim um bloqueio durante muitos anos. Sabe quando você ama Jesus, você quer servir a Jesus, mas no fundo nós não queremos que ele volte. Por quê? Porque a sua vinda vai atrapalhar alguma coisa, algum projeto pessoal. Vai atrapalhar os nossos planos. Eu sei que não é tão fácil pensar desse jeito, nem é tão fácil admitir que você talvez tenha esse pensamento. Mas o que a gente queria trazer aqui, o ensino de hoje, sobre lutar contra a apatia do coração, a indiferença do seu coração com relação ao retorno de Jesus, é para que todos tenhamos o mesmo entendimento. E que como igreja, como corpo, o anseio pelo retorno de Jesus seja a primeira resposta, seja a primeira oração, seja essa a resposta de todas as nossas orações, o seu retorno. Você consegue definir dentro de você qual é a emoção que você sente com relação ao retorno dele? Quando a gente diz, Jesus vai voltar. Que legal, pastora. Ele vai voltar, mas enquanto isso eu sigo a minha vida. Ele vai voltar um dia, mas a gente está aqui, né? Fazer o quê? Vamos viver. E aí a gente gasta muito tempo, a gente gasta muita energia só vivendo a nossa vida. A gente vem para a igreja, a gente faz as nossas atividades religiosas, até faz devocional, mas a gente está vivendo a vida, sabe, normal, acabamos por nos embaraçar com as coisas da vida. E aí, como nós vimos no domingo passado, o pastor Efraim falou sobre a sede do ser humano, que todos nós temos uma sede que ela é para ser saciada por Deus. Mas pela nossa teimosia, desobediência, falta de conhecimento, o que a gente faz? A gente vai tentar saciar nossa sede em outros lugares, com coisas temporais. Que são coisas temporais? Aquelas que vão passar. E que necessariamente elas não são ruins, mas elas vão passar. E aí o que acontece? Você continua com sede. Você continua tendo fome. Esses desejos secundários, como eu falei, eles não são errados. Mas o problema é que em vez de levar toda essa nossa sede, ou toda a nossa preocupação,
todo um anseio que tem dentro do seu coração, levar para Jesus, a gente se distrai com outras coisas. Às vezes nós estamos dentro da igreja, desenvolvemos nosso papel religioso, mas o nosso coração está distante, está sendo saciado de outras coisas. E aí o que acontece? Você só entorpece a sua alma. É uma palavra forte, o entorpecimento, mas é isso que a gente faz. Sabe, eu tenho uma sede que precisa ser aplacada. Eu tenho uma sede que precisa ser saciada. Mas aí eu vou então atrás hoje se fala muito em ocitocina e dopamina, né? É o hormônio da felicidade, do prazer. E hoje está todo mundo só atrás disso. E parece que o desconforto, ele é prejudicial e por isso ele é errado. Às vezes a gente tende a ter esse pensamento, quando na verdade o desconforto, ele serve para mudar uma direção, para girar uma chave. Sabe, dentro de você, dentro de mim, tem um desconforto. Tem algo que não está satisfeito. E que não adianta trabalhar muito, que não adianta ter muita diversão, ter muita recreação, que isso não vai satisfazer essa necessidade interior. E a gente precisa voltar os nossos olhos, por quê? Porque essa necessidade, ela só pode ser saciada por Jesus, mas aquilo que nós não clamamos é por Jesus. E aí a gente vive no ciclo. Não é raro, irmãos, conversarmos com as pessoas e muitos dizerem: eu estou cansado de estar nesse ciclo. Como que eu faço para sair desse ciclo? A única resposta, se volte para Deus. Mas se volte com verdade. Porque muitas vezes a gente pensa que está orando, que está colocando diante de Deus as nossas necessidades, as nossas frustrações ou os desejos. Mas a gente só está pensando, não está orando. E a gente se vale de que Deus, Ele conhece o nosso pensamento. Sim, Ele conhece, mas isso não é oração. Chegar diante de Deus e expor a falta, a sequidão, a amargura, a desesperança, a insegurança. A gente não faz isso, porque nós já sufocamos a nossa alma. Nós cansamos de viver a vida, retornar nos mesmos problemas e a nossa alma está sufocada. E quando a nossa alma está sufocada, a gente entra em crise. Eu acredito que essa crise da apatia espiritual, ela já atingiu muitos de nós em algumas vezes. E quem ainda não foi atingido por essa crise, calma, é só uma questão de tempo. Pastor, eu pensei que a senhora ia falar que o mal não ia me alcançar, queridos. A Bíblia fala sobre o dia mau e que ele vai chegar. Fala que é para a gente guardar o nosso coração. Porque quando chegar o dia mau, nós não vamos nos ofender com o Senhor. Aí acontece que, nessa crise da apatia, muitos cristãos que conhecem a Deus buscam esses prazeres inferiores e não percebem que estão sendo saciados de outras coisas. Veja que eu não estou falando sobre pecados em si, mas são outras coisas que você julga até boas, mas que substituem o seu tempo com Deus, substituem a sua esperança pelo seu retorno. Quanto tempo perdido nós temos tido no nosso dia? Muitas vezes, sabe, semanas, meses. Você começa sempre o ano querendo, né, fazendo aqueles planos. Eu vou estar mais junto com o Senhor, eu vou passar mais tempo no discipulado, eu vou passar mais tempo em oração, eu vou ler mais a Bíblia. Meu plano de leitura está bombando, mas quando chega aí outubro, novembro, o Efraim sempre costuma dizer, ele diz, cara, 15 de dezembro para frente a galera da igreja morreu.
não, é difícil a gente procurar alguma coisa com o povo. Sabe por quê? Porque mentalmente você já está esgotado. Aí você não fez nada esse ano. Deixa para 2023, janeiro. Janeiro começa com tudo. Fevereiro vai descambando, março, aí pronto, desiste. Parece que as pessoas só vivem até março. Depois, já é meio do ano. E quantos anos a sua vida com Deus tem seguido esse mesmo ciclo? Há quantos anos o seu coração está nessa crise? E o que você tem feito? Porque só curtir postagem cristã em rede social, isso aí não enche ninguém. Tenho nada contra a rede social, nada. Mas a gente inverte as nossas prioridades. A gente coloca essas distrações na frente de Deus. A gente recorre a essas distrações em vez de correr para Jesus e desistir de entrar nesse estado de apatia. Quem reconhece, Deus, eu tô fria mesmo. Tô fria, tá difícil. Às vezes a gente vem para a igreja, sabe, o semblante às vezes fala, né? O irmão está destruído, mas não luta para aquecer de novo. Não luta para ter o coração queimando novamente por Deus. Essa crise da apatia espiritual que vem com essa sombra sobre a nossa alma, quando é que ela acontece? Como que eu sei que eu estou passando por essa crise? O seu fervor diminui. Aquilo que você era um dia, aquilo que te motivava antes, não motiva mais. A linguagem que você tinha, que era empolgante, mas hoje, não, glória a Deus. Sabe, quando a gente fala glória, aleluia, não tem aquela intensidade de alegria que tinha antes. Muitas ideias que revolucionaram a sua mente, as promessas que tem sobre a sua vida, as promessas que tem sobre essa igreja aqui, elas não te motivam mais. Você até era generoso, mas depois parou de acreditar e, não, eu vou dar aqui uma ofertinha porque eu não acredito mais nessa obra. Eu não acredito mais, deixa alguém fazer. E você vai deixando essas coisas de lado, por quê? Porque está com o coração endurecido. Irmãos, quando você se torna entediado com relação a Deus, você pode ter certeza, a sua alma já mergulhou num mar terrível de apatia, indiferença e falta de sensibilidade. A verdade é que você não se importa. E muitas vezes só se importa com você. E o grande perigo é que na maioria das vezes essa distância que nós tomamos de Deus, ela não é percebida por nós. A gente sempre acha que está muito bem. A gente precisa lutar para preservar essa sensibilidade. A sensibilidade que um dia já experimentamos. Lembra como era lá atrás? Eu não gosto muito de ser, sabe, saudosista. Eu gosto de olhar para frente. Vamos lá, nada contra quem se diverte lá com as coisas do passado. Mas lembra de como as coisas eram mais alegres para você? De como havia mais interesse para você? De quando congregar era uma felicidade enorme, de quando vir para contribuir tinha muita alegria, de quando vir para servir era assim de uma satisfação, mas hoje não tem mais. E se não tem isso na vida em comunidade, imagina o anseio pelo retorno de Jesus. Isso tudo vem no mesmo pacote, sabe? Essa insensibilidade junta tudo. E a gente é indiferente e não consegue fazer nada. Uma das causas dessa apatia é o cansaço. O
cansaço em lidar com as nossas fraquezas. A gente começa a nossa caminhada cristã precisando de fé, nós damos um passo de fé, mas para continuar essa caminhada, a gente precisa de uma dose maior de fé. E é incrível, a gente não pede fé do Senhor. As nossas orações pedem qualquer outra coisa, mas a gente não pede fé. Fé para continuar. E aí o que a gente presume? Que Deus, Ele vai mudar conosco. De acordo com a maneira que a gente muda com Ele. Um dia a gente está bem, no outro dia a gente está mal. E aí parece que Jesus, Ele vai olhar e dizer, não. Eu sabia que você não ia muito para frente. Eu sabia. E aí a gente pensa que Deus vai ter a mesma reação que talvez nós teríamos com outra pessoa. E aí a gente cansa de presumir essa misericórdia. Nós sabemos que Deus, Ele já perdoou os nossos pecados do passado, Ele já perdoou os pecados de hoje. E os nossos pecados futuros já estão perdoados. Não canse de lutar pela sua santidade. Estamos numa caminhada. E essa provação, ela é certa. Você vai ser provado a duvidar de Deus. A duvidar que Ele vai continuar te perdoando. Existe sim perdão para quem se arrepende. Continue se arrependendo, que você vai continuar recebendo perdão. E a grande... É algo que não deve ser tratado como banal. É essa situação do nosso coração, quando a gente vai esfriando por causa do cansaço, porque o tempo de espera está muito longo, é que vai acontecer algo nos últimos dias. Abra sua Bíblia, lá em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 24. Versículos 12 e 13. Esse capítulo aqui, ele fala sobre o princípio das dores, a grande tribulação e a vinda do Filho do Homem. E Jesus, ele dá umas direções sobre o que vai acontecer. Os discípulos perguntaram para ele, quais as coisas que vão acontecer. E Jesus, ele, a partir do versículo 3, ele começa a falar alguns acontecimentos. E lá no versículo 12, ele diz: e por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Aquele que permanecer, aquele que não esfriar. O que vai acontecer no dia do retorno de Jesus? Qual vai ser a posição do seu coração? Como ele vai encontrar o seu coração? Aquecido ou frio? Indiferente? Mesmo cansados, nós devemos nos apegar à esperança no Senhor, que diz que é seguro e firme e que a nossa espera não é em vão. Devemos colocar todo esse cansaço diante dele e pedir que ele renove a nossa força. Não desista. Uma outra causa para essa apatia do coração é a decepção. Essa fortaleza da decepção, ela se levanta porque nós cansamos de esperar. As respostas tardias, elas nos deixam loucos. E aí a nossa esperança não é mais satisfeita. E aí a gente acaba convencido que não devia ter crido, a gente não devia ter esperado. E aí parece que você toma assim, um engano que vem na nossa mente, parece que você toma uma pílula da realidade. Era para crer, mas não era para tanto. E esse é um lugar perigoso para se estar. Porque a gente acaba sucumbindo à tentação de retroceder na nossa fé, retroceder na nossa espera. Porque aquilo que a gente crê na palavra, a gente não vê. E aí, a gente suspeita de Deus.
suspeita que ele não ouve mais orações, suspeita que ele ama mais a um do que a outro. E a gente deve recusar a tentação de suspeitar de Deus, suspeitar do seu cuidado e do seu amor. Muitos de nós estamos caminhando na igreja, vivemos uma vida de devoção, uma vida religiosa, mas talvez o nosso coração esteja ofendido com Deus. Por quê? Porque o silêncio dele, a gente não entendeu o silêncio dele, a gente não aceitou o silêncio dele. Ou então, as respostas negativas às nossas petições. Sabe, não tem coisa pior do que você saber que Deus pode vir, que Ele pode agir e Ele não faz. Não estou falando de algo assim da vida, da corriqueira, mas vamos dar um exemplo. Você crê que Deus pode curar, você ora, você impõe as mãos e uma cura não vem. E a gente acaba arrumando justificativa dentro do nosso coração, a gente acaba arrumando alguma justificativa. O irmão que recebeu a oração parece que não tinha muita fé, ou então eu não estava com muita fé, e aí essas respostas, né, não veio como a gente queria. E a gente se decepciona com Deus. E a gente se decepciona porque nós plantamos a nossa esperança no tempo presente. A gente plantou a nossa esperança só naquilo que Ele pode realizar. Parece que o nosso pedido de socorro, Ele não ouviu. E Deus, Ele tá alheio a tudo que está acontecendo. Quando as coisas não acontecem como a gente planeja, a gente se frustra. E aí, porque Ele não fez nada aqui, nada hoje, é como se Ele não fosse responder a sua promessa, Ele não fosse fazer cumprir a sua promessa de que Ele vai voltar. Ah, mas se Ele não fez agora, Ele prometeu que ia curar, não curou. Deus sabe seus motivos. Então, isso enfraquece a minha fé na sua promessa de que um dia Ele vai voltar. E que, na verdade, o nosso anseio, ele deve estar nessa esperança futura. É que Ele vem. E mesmo que a maré da decepção esteja assim, sabe, ao nosso redor, está subindo, está sucumbindo, sabe, tem medo, insegurança, angústia, nós cremos que Ele é fiel. E sabe onde está a resposta para toda a cura? No dia do seu retorno. A resposta para desfazer toda a injustiça e toda a corrupção do mundo é no seu retorno. Eu sei que é um assunto difícil, polarizado, mas eu creio também que nós devemos falar isso com muita sabedoria política. Muito rápido, apenas um parêntese. Nós perdemos a nossa esperança em Deus quando colocamos a esperança do mundo, da nossa nação, na política, em uma pessoa. Irmãos, nós devemos sim fazer o nosso papel como cidadãos. Eu não estou falando uma coisa que você tem que fazer em detrimento de outra. Mas a esperança do mundo é Jesus. Você pode ter toda a boa vontade do mundo. E eu acredito nessa boa vontade. Mas você não pode mudar. Um político não pode mudar o mundo. As coisas, querendo ou não, eu não sei o que vai ser do domingo que vem, no resultado das eleições, mas eu queria que você acalmasse o seu coração. Acalma seu coração. Não procura desentendimento. Ore, ore, ore. E creia que Deus tem o controle de tudo.
A nossa esperança deve estar no seu retorno, porque sabe quem que vai ajeitar a bagunça que está aqui no mundo? É Jesus. É Ele tem uma promessa que vai governar esse mundo. E é Ele, nós vamos ver como que o justo governa. E aí sim a gente vai ver como que se faz. E aí sim, todas as coisas vão cooperar para um crescimento, para um desenvolvimento. Mas como nossos olhos não estão no seu retorno, a gente não acredita que Ele vai vir para ajeitar tudo, para governar tudo, aí a gente olha só para cá e a gente se desespera. Recentemente alguém disse, meu Deus, muito desesperado. Está tudo acabado, Jesus está voltando. Eu quero mesmo é que Ele volte. Ele precisa voltar. É esse o anseio, Ele precisa voltar. Ele precisa voltar para que os cegos, todos os cegos comecem a enxergar. Nós vamos orar sim, irmãos, lembrando, não é uma coisa em detrimento da outra. A Bíblia fala que nós devemos orar sim, pedir que todas as nossas petições sejam levadas diante de Deus. As nossas petições, as dos nossos irmãos, as nossas necessidades, Ele conhece e Ele é Deus para satisfazer, para prover. Mas a nossa esperança não pode estar só nas coisas do presente. A gente não pode se contentar em pensar só assim, Jesus, eu sei que o Senhor está voltando, mas é que eu preciso viver a plenitude do que o Senhor pode me dar agora. É muito legal, o dia vai ser muito incrível, mas enquanto Ele não vem, no fundo nós esperamos, a nossa expectativa é só daquilo que Ele pode realizar hoje. Nós temos essa expectativa, sim, que Ele pode fazer algo hoje, sim, mas nós não podemos inverter as nossas orações. A sua primeira oração deve ser, Jesus, volte. Eu clamo pelo dia que toda a justiça vai ser feita. Que quem fez mal aos pobres, às viúvas, às crianças, vão ter o seu retorno. É o Senhor quem vai julgar cada um de nós. E é nesse dia lá, enquanto esse dia não vem, a gente vai pedindo aqui, fazendo aquilo que a gente pode, mas a nossa esperança não está no hoje. Vamos continuar trabalhando por isso, sim, mas a nossa esperança é quando Ele vem. Bendita a esperança que consola. O que te consola? Ou simplesmente nada? Consola ver que realmente está difícil. Está difícil, muitas notícias terríveis. Tantas situações terríveis e cada vez mais próximas de nós. E o único clamor que deveria sair da boca da sua igreja é: Jesus, vem. Maranata, vem. Mas como está o nosso coração? Frio. Indiferente, porque nós invertemos o nosso olhar. Nós não olhamos mais para esse futuro glorioso. A gente só olha para o presente problemático. E a gente precisa olhar, o nosso foco ele precisa estar no retorno de Jesus, no dia que essa graça dele vai ser manifesta. E a gente vai estar com o nosso coração firme. Saiba que nem todas as promessas que estão sobre a sua vida, elas vão se cumprir. Talvez você não veja todas. Sabe, Hebreus 11, volta lá, marca bem grande na tua Bíblia. Hebreus 11, fala sobre os heróis da fé. Fala sobre homens que receberam uma grande promessa e que não viram o seu cumprimento. Mas eles creram, abraçaram e confessaram que eram estrangeiros e peregrinos nessa terra. Nós não somos daqui. Muitas promessas não vão se concretizar agora. Mas o nosso coração não vai se abater por isso.
Nessa luta contra o cansaço e a decepção, Jesus nos chama para olhar para Ele. Chama para olhar para Ele, querer que Ele venha. Jesus não vai voltar sem esse gemido. É bíblico que o Espírito e a noiva vão clamar: vem! Mas não é da boca para fora, é de dentro. Sabe, vai queimar dentro da sua noiva um desejo por Ele aqui. É por isso que a gente deve corrigir o nosso padrão de pensamento, corrigir o nosso comportamento. Ficar atento quando o nosso coração ficar indiferente, apático, e voltar. Repelir com força. Meu irmão, minha irmã, lute para permanecer acordado. Lute. A luta é sua. Quando eu peço para o meu marido colocar um despertador, acordar mais cedo de manhã, ele só faz assim, já. Sabe de quem é a luta? É minha. Permanecer acordada. E eu fico de um lado para o outro. E eu sei que eu preciso, eu só preciso. Porque ele colocou o despertador. Já foi o trabalho dele. Agora, quem vai levantar sou eu. Quem vai pedir isso, quem vai lutar por isso é você. Mas você pode ficar nesse lugar de apatia. Você pode. E quando Jesus voltar, você estará lá, nesse lugar de apatia. E quem sabe, não salvo. O coração da noiva nos últimos dias é um coração aquecido. Talvez nós estejamos cansados de esperar. Tem uma passagem lá em 2 Pedro, no capítulo 3, que diz assim, 2 Pedro 3, versículos 3 e 4. Sabei antes de tudo que nos últimos dias virão zombadores com sua zombaria, andando de acordo com seus próprios desejos, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Nós não percebemos o quanto fomos influenciados pela cultura da era em que nós vivemos. As pessoas perguntam: onde está o seu Deus? Há quanto tempo mesmo ele viveu? Ele disse que ia voltar, até hoje não voltou. Será que ele vem? Qual é a resposta do seu coração? Ele vem. Eu sei que ele vem. Se ele disse que ele vai voltar, ele vai. E a nossa resposta é abraçar, confiar e confessar essa promessa. Ele vem. A gente deve contemplar essa promessa e voltar a arder com intensidade. Sabe o que é intensidade? É quando, sabe, vai crescendo, você percebe uma música crescendo, é intenso. Você percebe o seu amor crescendo por Deus. Ele começou pequenininho, com pouco conhecimento, e quanto mais você conhece, mais você ama, e mais você busca, e mais você quer estar perto. Queira arder de novo, lute para permanecer acordado. Não podemos permitir que as ofensas, decepções, frustrações e o cansaço nos impeça de querer ver o dia futuro. Os olhos de Jesus, eles estão sobre nós, prontos para saciar e prontos para corrigir o nosso pensamento. O seu pensamento precisa ser primeiro: Deus, venha. Jesus, rasgue os céus e desce. Corrija a apatia do meu coração. Faça guerra pelo seu coração. Faça guerra para permanecer aquecido. O que precisa ser feito? Você sabe. Então faça. Se é cantar mais alto, se é orar mais,
faça, mas clame por esse dia. Clame pelo dia que Ele vem trazer juízo para essa terra. Mas nós não temos medo desse juízo. Não devemos temer o dia do juízo. Vai ser um grande dia, um terrível dia, mas vai ser o melhor dia. É para isso que a gente vive, para ver Ele voltar e que o nosso coração seja corrigido, seja colocado nesse lugar de espera, mas com vontade, com intensidade. Reconheça que as coisas não estão bem e que Ele precisa vir. E que ainda que toda a oração não respondida, ela aconteça, mas isso não vai diminuir a nossa esperança de que tudo isso vai ser corrigido, vai ser sanado no dia glorioso que Ele vem.